Eu acredito que a melhor forma da gente começar a mergulhar num processo que exige refinamento, né? Foi falado aqui roteiro, protocolo, né? Nós precisamos criar protocolos de pesquisa, intervenção, educadora, ambientalista, que facilite todo e qualquer cidadão e cidadã que chegue à OCA, né, com desejo de militância educadora ambientalista, com desejo de pesquisa educadora ambientalista, fala assim, olha, tem aqui uma linha de base, tem aqui um método, tem aqui um cardápio de técnicas, um cardápio de possibilidades. E se eu fizer dessa forma, eu estou sintonizado com a OCA, eu estou fazendo em algo que encaixa. Se eu não fizer dessa forma, eu vou ter que explicar como é que isso dialoga, né? Ou eu vou procurar outra turma, não precisa fazer dessa forma. Mas aí a pessoa tem opção de não comprar gato por lebre, né? Ela começa aqui, depois de 2 anos ela vai descobrir que não era bem isso que a OCA faz, ou o que as pessoas que estão aqui querem fazer. Então, eu acho que a gente precisa começar vendo o panorama global, para depois ir refinando dentro desse panorama em cada uma das coisas. Então, eu acho até que essa sistematização pode nos ajudar a fazer PowerPoint, apresentações de palestras, etc., dentro de uma lógica que ajude as pessoas também a ordenarem a sua angústia, o seu cotidiano, a sua dificuldade de visualizar. Porra, como é que eu faço? Né? O mundo está esboroando e eu aqui dando milho aos pombos, né? Como é que eu enfrento essa problemática? Então, eu acho que o primeiro ponto que devia estar no centro, como estratégia de visualização do que é o pesquisar da OCA, é o ponto onde a gente enuncia uma leitura sobre a problemática socioambiental. Grande parte das pessoas se aproximam do campo da educação ambiental ou porque estão apavoradas com o aquecimento global, ou com a erosão da biodiversidade, ou porque os animais estão em extinção, né? Como a Vivian, né? Que é apaixonada por gato, está preocupado com uma problemática desde específica até planetária e começa a falar, pô, mas por que as pessoas judiam do bicho? Ou por que as pessoas agem dessa maneira? Ou por que eu atuo dessa forma? Então, a gente ajudar a colocar foco na problemática socioambiental não é confundir mais, não é fazer proselitismo, né? O mundo está caindo, não sei o quê, mas é auxiliar a visualizar que ela é uma problemática, ela não é um problema, mas ela é um conjunto de problemas com nexos de causalidade, com inter-relações que têm causas e consequências. E a gente olhar para isso, procurando entender como é que isso pode ser enfrentado, é uma maneira de começar a transformar a problemática em solucionática, né? em alternativas de solução. Então, dentro dessa problemática, é importante a gente fazer análise de conjuntura, ajudar as pessoas a fazerem análise de conjuntura e enunciarem utopias. Então, eu tenho visto apresentações agora, né, eu até não dei um informe direito sobre a minha participação da Simone. A Simone quase não participou, né, mas a minha participação lá em Curitiba, num evento sobre a relação entre soberania alimentar e os impactos ambientais, a degradação socioambiental, mas a fala de um chileno, ex-reitor de universidade do Chile, era bem direcionada a essa perspectiva de mostrar os problemas. Ele começou a mostrar para nós, pô, o meu reitor vinha aqui para falar o beabá, eu estou cansado de ver esses problemas, né? Mas ele foi super didático, porque desses problemas ele foi chegando no desafio que estaria colocado, está colocado para a intervenção nossa, para a ação nossa, que queremos atuar com soberania alimentar, com segurança e soberania alimentar. E é interessante que ele chegou numa enunciação do bem viver
tinha combinado com ele. Aquele slide lá era dele, Marcos? Era dele. Né? Ele fez uma apresentação visual que eu acho que nós vamos ter acesso a ela, onde ele mostrou o problema, depois ele começou a fazer a análise, né, sobre a situação dos povos tradicionais de toda a América Latina, e aí chegou no resgate do bem viver e nos desafios do ecossocialismo. Aí um professor que estava lá, o Dimas Floriano, que foi exilado político no Chile, tudo, falou, mas só que o ecossocialismo traz a questão do socialismo real, não sei o que, não sei o que lá. E eu fiz uma intervenção ali chamando a atenção que a mesma coisa que de quando eu e Vivian fomos falar com o Boaventura de Souza Santos em Coimbra, pessoalmente, estivemos com o Boaventura em Coimbra e conversamos com ele sobre o nome ecossocialismo, né? E o Boaventura falou que achava mais interessante que nós trouxéssemos o bem viver, porque o eco e o socialismo são um referencial muito europeu, muito da humanidade branca europeia. E o que eu disse ali para ele foi, trabalhar só com o bem viver aqui talvez não corresponda também à realidade que é impregnada pela cultura branca europeia. Então, assim, se por um lado nós precisamos resgatar os saberes tradicionais, a cultura tradicional e dar foco e visibilidade, como nesse seminário teve um nativo da Colômbia falando, né, vestido de roupa inca tradicional, né, aquela vestimenta que é uma saia, tudo, e falou com 84 anos de idade, falou na língua nativa dele que é algo absolutamente ignorado por nós, né? Você conversa com a maior parte das pessoas, não sabem quantos povos nativos tem, quantas línguas são faladas no Brasil. Eu acho que é só o português que fala no Brasil, que não tem mais índio, coisa do tipo. Então, resgatar isso é importante. Mas também a gente não pode ignorar que a grande maioria da nossa sociedade ou tem origem, né, ou é pautada, né, porque a gente pode dizer, não, a grande maioria não, porque é afrodescendente, dos povos nativos, e aí talvez 40%, 50% seja descendente de uma humanidade branca-europeia, asiática, etc. Mas não se pode ignorar que o imaginário da grande maioria da nossa sociedade está ligado aos ideais que essa humanidade europeia, essa modernidade trouxe. Então, falar em ecossocialismo é falar do que emerge, né, desse conhecimento que é hegemônico dentro da universidade para nós mesmos, é resgatar dentro dessa tradição aquilo que sinaliza para os ideais humanistas, para os ideais de justiça social, etc. Então, trazer junto o bem viver e o ecossocialismo parece que é uma das tarefas que estão colocadas aqui nesse diálogo sobre a problemática socioambiental. Não é única, não é a única forma de ver, tem outras utopias, né? Eu acredito que o bem viver nos ajuda muito a resgatar as utopias espiritualistas, as utopias que não estão relacionadas a bens materiais, mas estão relacionadas à qualidade existencial, a buscas mais profundas. O diálogo sobre essa problemática socioambiental, a análise de conjuntura, a análise de utopia, ele vai ser especialmente irrigado aqui a partir do início da nossa conversa, do início do mapeamento mais geral pela questão da educação. Então, quando a gente resgata utopias, fala sobre bem viver, sobre ecossocialismo, compreende a conjuntura e compreende que não é pelas armas que nós vamos fazer a revolução, a transformação que a humanidade está a reivindicar, a gente visualiza o campo da educação, né? No mínimo, para acumular força para poder fazer uma mudança que eventualmente venha a ser pela força, mas não há correlação de forças que permita a gente falar que essas humanidades, né, que não está contente, que não é usufrutuária, né, do modelo hegemônico de desenvolvimento, vai conseguir. Então, assim, não dá para ignorar que o papel da educação, no mínimo, é de acumular forças para fazer transformações.
E no máximo seria de conseguir que todas as transformações ocorressem por meio do convencimento de cada um e de cada grupo social de que não é possível a gente continuar a explorar a natureza do jeito que exploramos, explorar os outros seres humanos, as outras humanidades do jeito que exploramos. Então, esse processo aqui vai afunilando para nós conversarmos e colocarmos no centro da nossa conversa com todo e qualquer grupo de uma proposta que é uma proposta de metodologia de intervenção educadora ambientalista. Então, fundamentado na problemática e na análise, na enunciação da utopia, na importância da educação, nós abrimos espaço para falar, olha, nós estamos trabalhando em cima de uma proposta metodológica de educação ambiental, né, que trabalha junto à dimensão da intervenção, mas precisa trabalhar junto à dimensão da pesquisa. Porque é parte integrante dessa proposta metodológica de intervenção educadora e ambientalista o pesquisar. É conhecer, é compreender o que está ocorrendo, por que está ocorrendo nesse universo aqui, para que a gente possa intervir continuadamente, aprimorando a nossa caminhada em direção à utopia. Para fazer isso, nós temos desenvolvido como um elemento forte dessa perspectiva metodológica, sobre a qual eu vou falar um pouco daqui a pouco, nós temos trabalhado muito com a ideia de territórios educadores sustentáveis. Por que territórios? Porque a gente fala que às vezes a OCA pode ser um território educador sustentável, que uma escola pode ser, ou que um município pode ser, ou que o movimento LGBT pode ser um território educador sustentável, o movimento de gênero pode ser, o movimento de conquista da terra pode ser um território relacional, para além de um território geográfico. Então, esse esclarecimento do que é um território e como que ele pode ser educador na perspectiva da sustentabilidade, na perspectiva ambientalista, parece que anima essa proposta metodológica, assim como o pesquisar parece que anima, mesmo que a gente esteja vendo lacunas, sobre as quais nós vamos falar mais, que são lacunas de enunciação. Muitas vezes a gente pesquisa empiricamente, a gente está pesquisando, mas a gente não sistematiza e a gente não consegue comunicar qual é esse pesquisar que anima essa proposta metodológica. Então nós temos que falar sobre ela para ajudar na sistematização dessa pesquisa. Eu até anotei aqui que uma materialização desse território que educa para a sustentabilidade é o município agroecológico que educa para a sustentabilidade. Por que um município agroecológico como materialização? Porque estamos numa escola de agricultura, porque a agroecologia é uma expressão forte dentro de uma escola de agricultura, mas mais do que isso. Ou porque estamos num departamento de ciências florestais e na agroecologia o elemento arbóreo é um elemento extremamente importante, mas mais do que isso, porque a árvore tem um sentido simbólico, tem um significado em todas essas conversas do bem viver, da espiritualidade laica, etc., que é muito importante e que dá materialidade, assim como a gente começar da problemática para chegar na metodologia, na filosofia, é uma forma das pessoas verem que tem a ver com elas,
a gente começar de algo palpável, como a agroecologia, como mexer na terra, plantar uma árvore, ver uma árvore crescer, ver o alimento, tudo, é uma forma da gente dar materialidade para esses territórios diversos, que muitas vezes as pessoas acham que é só abstração, só filosofia. Então, é um exemplo, não é que nós precisemos trabalhar apenas com municípios agroecológicos, educadores sustentáveis, mas é um exemplo de território. Por que município? Porque município é o único tipo de territorialização que tem no planeta inteiro. Você tem estado, por exemplo, não é em todo lugar que tem. Tem países que não trabalham com um estado, a unidade federativa que nós temos no Brasil. Tem gente que trabalha com distrito, tem gente que trabalha com vilas, outras formas de territorialização geográfica, né? Espacial. Mas município é uma forma que, e é, em geral, até onde eu conheço, eu não tenho tanto conhecimento sobre essa organização geográfica em todo o planeta, mas é a unidade básica de tomada de decisão política, né? Onde as pessoas pactuam legislação dentro desse modelo de Estado burguês, né? que emerge da Revolução Burguesa, com executivo, legislativo, judiciário, com uma busca de justiça social que permita que não seja o mais forte que mande, então você tem com quem recorrer, etc. Então, esse modelo de Estado que nós vivemos hoje tem no município uma importante forma de tomada de decisão coletiva. E nós, como a gente fala em política pública, tudo, é interessante a gente estar enunciando esse território como o território mais próximo da gente incidir com uma perspectiva agroecológica, educadora e sustentabilista. Tá? Como é que a gente... que o foco da nossa conversa é esse. Isso aqui, tudo que eu falei até agora é a contextualização, né? Eu acho que nessa contextualização ainda falta enunciar uma coisa aqui chamada OCA. Né? Como é que a OCA se relaciona com essa problemática, com esses territórios e com ela própria? Então, vocês veem que muito das nossas reuniões se debruçam sobre como é que a gente comunica entre nós, como é que a gente fortalece a pesquisa de cada uma das pessoas, etc. Então, parte desse desafio é o aprimoramento disso aqui, porque à medida em que isso aqui traga para dentro dele essa metodologia, a gente dá o testemunho daquilo que a gente está querendo propor para cá ou para qualquer outro território. Então, olhar sempre para nós próprios e se a gente está exercitando aquilo que a gente está propondo para a sociedade é muito importante. E a gente, então, toma tempo das nossas reuniões, tudo buscando fazer isso, né? Porque mão na massa, um monte de coisa que a gente faz, tem a ver com essa nossa busca de coerência e de aprimoramento, né, do próprio método que nós estamos falando. Mas o que eu gostaria, né, de enunciar no pouco tempo que nós temos é o que eu já em algumas reuniões a gente conversou, que é um método que vem amadurecendo por vários canais, que a gente deu um número telefônico para ele, que eu não vou falar novamente sobre isso, depois a gente pode aprofundar, mas ele é constituído de princípios, diretrizes, objetivos, conceitos que fundamentam a nossa caminhada, processos formadores sincrônicos, modalidades de ensino e eixos metodológicos. Falar sobre eles, ter em algum lugar isso escrito, visualizado. Por quê? Porque o princípio de sustentabilidade socioambiental, ou de controle social e participação, ou de leitura sistêmica, etc. Por quê? Dessas diretrizes, porque não sei o quê, é uma forma de a gente falar, não é bem isso, tem outras coisas. Eu li agora um autor super interessante que traz outras informações, etc. E a gente pode mudar o nosso número telefônico, nós podemos enunciar outras coisas. Isso aqui sempre é provocação, porque as pessoas, eu sempre fui contra fazer esse tipo de coisa, porque vira receita de bolo. As pessoas acham, tem que fazer assim, você não está fazendo direito. É que nem quem entra para pesquisação e fala, pesquisação tem que ser feita assim, assim, assado. Não, pesquisação se faz na ação, né? E depois você pode dar nome. Aí, só que todas as pessoas sentem necessidade de ter um referencial com o qual dialogar. Então, sempre que a gente enunciar esse ou outro método,
né, que fundamenta, que anima o nosso caminhar, é importante que a gente diga, é uma sugestão, é uma provocação. Outras formas de sistematizar a metodologia da OCA ou a metodologia que você vai fazer são bem-vindas e podem estar sendo colocadas. Só que enquanto a gente não escrever e não colocar para mais gente isso, mais dificuldade nós vamos ter para as pessoas visualizarem onde é que elas estão entrando, com quem que elas estão dialogando. Por isso que eu acho que a gente precisa avançar. Eu acho que a alfabetização agroecológica ambientalista no livro começa a caminhar nessa direção. A experiência que nós tivemos no Ministério do Meio Ambiente tem muito desse 433 aqui, desse 443 e desse 433, que é resultado de experiência que nós tivemos aqui na USP, em Feira de Santana, em Jequié, né, em outras universidades, em outras experiências, o Instituto Ecoar para a Cidadania em São Paulo, que desenvolveu oficinas de futuro. Então tem um monte de histórias acumuladas que alimentam esse perceber, essa percepção. Né? À medida em que chegam outras pessoas à OCA com outras histórias, isso aqui vai se modificando, vai sendo incrementado. Não vamos falar disso agora. A gente talvez coloque por escrito ou para a nossa imersão textos para a gente falar mais sobre o que são os princípios, as diretrizes, os objetivos, etc, etc. Vamos falar um pouco sobre os 9 ou 10 passos que são o último número desse 4435, 4339 ou 10. Se eu ligar nesse número, eles explicam o que é o método? Pode ligar. Só que não esquece que agora tem o 19 e o 9 aqui na frente. E o 55 de Brasil. Então, aí a gente vai ter que achar o 55, o 19 e o 9. Então, esses 9 ou 10 passos eu passei para o Rafael, né, da nossa última reunião lá na Bahia, né, eu apresentei 9, aí a Nana veio e falou assim, mas não tem um 10º passo que precisa ser encontrado? Eu falei, puta, muito bom. Aí passei para o Rafael, ele fez um quadro com esses 10 passos, só que eu achei que ainda tinha alguma coisa para melhorar ali, então esses dias eu trabalho com o Rafael para finalizar e nós temos ele em digital, né, para a gente poder olhar, ler, estranhar. Eu vou falar rapidamente sobre esses 10 passos, porque eu acredito que aqui então tem duas coisas que eu quero falar ainda. Uma é sobre esses 10 passos e depois sobre qual é a questão de pesquisa, ou quais são as questões de pesquisa, porque fazer pesquisa, questão ou questões de pesquisa. Fazer pesquisa exige, antes de mais nada, que a gente se pergunte onde é que nós queremos chegar, o que nós queremos conhecer. Então, se a gente exercitar o questionar-se, o perguntar-se, é muito importante em cada projeto, em cada coisa, e a gente visualizar, a partir das nossas perguntas, qual é ou quais são as questões que são comuns, para as quais convergem todos os nossos pesquisares, todos os nossos saberes pesquisantes. E isso pode dar unidade num projeto guarda-chuva de pesquisa, que a gente está namorando fazê-lo desde sempre, né? Mas pelo menos nos últimos 2, 3 anos a gente tem tentado, vamos fechar um projeto de pesquisa para encaminhar como um projeto temático para a FAPESP, etc. Então temos ainda uns 10 minutos. Que horas são agora? 10 para 20? Uns 10 minutinhos para falar de duas coisas. Então, uma é o que é esse passo a passo. Eu vou colocar aqui, sabem aquela técnica que você dá um zoom em um quadradinho e aí aparece ele grande? Então nós vamos dar um zoom nesse quadradinho aqui. Tá? Pega esse zoom aqui e aí vem aqui com um zoom do passo a passo. Eu não sei se todos aqui já viram essa proposta que está na alfabetização agroecológica ambientalista e que a gente vem aprimorando com essas conversas, né, de apresentação. O que é? Os 10 passos. Aqui é o passo 1, 2, 3, 4, 3 eixos transversais horizontais, 3 eixos transversais verticais. Dá 10
Né? Como é que a gente... É o passo 1, tem que ser o primeiro? Não necessariamente, não é nessa ordem. A porta de entrada na nossa metodologia pode ser qualquer uma, mas o importante é que a gente saiba que fazer essas coisas pode nos auxiliar a fazer sistematização do nosso pesquisar. Então a gente tem dito, né, que um passo é o da... Um passo é o da temática problematizadora. Vejam, problemática socioambiental, temática problematizadora, né? Como é que desse universo perceptível pelas pessoas, muitas vezes confuso, nós começamos um processo educador que ajude a pessoa a enunciar a pessoa, o grupo, a enunciar os seus temas geradores e as suas palavras geradoras. Isso é Paulo Freire, né? É partir da palavra geradora de cada grupo, né? A palavra geradora emerge dos temas geradores, né? E os temas geradores emergem de uma temática problematizadora, emergem de uma problemática socioambiental na perspectiva ampla que a gente compreende a problemática socioambiental. Então, quando num determinado grupo nós somos chamados, somos provocados a conversar sobre a solução para aqueles problemas que o grupo está vivenciando, de degradação de um corpo d'água, de violência urbana, etc., nós vamos com essa temática problematizadora de entrada, pode ser o trânsito, pode ser a falta de árvore, pode ser a horta urbana, né? E com essa temática problematizadora, nós começamos a dialogar em busca de temas geradores. Então, pode ser que na problemática do trânsito violento, do congestionamento, emerja um tema gerador chamado mobilidade urbana. Dentro de mobilidade urbana pode ser que emerja algo mais específico como ciclovias, cicloativismo, né? Aí esse tema gerador, ele permite que no diálogo com as pessoas que estão reunidas para conversar sobre isso, seja enunciado palavras que são próprias daquele grupo, né? A gente viu agora lá no Extremo Sul que SAF é uma palavra importante para nós aqui que trabalhamos com essa área, né? Só que o pessoal de lá não chama SAF, chama SAFRE. Fizeram na camiseta. Fizeram SAFRE. Estão começando a se apropriar, né, a gente fala de agroecologia, o pessoal fala de agropologia. Projetos de então, assentamentos agropológicos. Agropológicos, né? Como é que é isso, né? Você tem que conhecer a forma de um grupo local trabalhar para poder se inserir nesse grupo e trabalhar. Eu estou pegando exemplos caricatos, né? Mas tem muita... Eu falo mandioca, o pessoal fala macaxeira, ou aipim, ou outros nomes, né? Então você tem que encontrar as palavras geradoras para produzir material gráfico, vídeo, etc., que tem inserção no repertório local. Mas palavra geradora não é por si só a busca. A busca é essa temática inteira que a gente está trabalhando. Como que a gente chega a isso? A gente chega a isso no que o Paulo Freire chama de círculos de cultura e que nós muitas vezes chamamos de PAP, de pessoas que aprendem participando, ou círculos de atividades participativas, né? Ou comunidades de aprendizado participativo. Então, são os grupos, né, com os quais a gente constrói junto, com os quais a gente... Comunidades interpretativas e de aprendizagem, comunidades aprendentes... Comunidade de destino. Comunidades... Aqui não necessariamente é uma comunidade de destino. A Nana lembra alguns nomes importantes que a gente tem conversado, né? Então, comunidades aprendentes, que podem ser comunidades
de destino ou comunidades de como é que é? Resistência. Comunidades de resistência De partilha. ou comunidades de partilha ou de projeto. Comunidade de partilha, né? de convivencialidade. Em outro momento a gente conversa mais sobre isso, né? Qual que é a diferença entre essas comunidades e como que uma pode se transmutar na outra. À medida em que a gente consegue constituir um círculo de aprendizagem participativa, que pode ser de pessoas diversas, né? A gente junta pessoas aqui da Exalc que não partilham um mesmo destino, uma mesma utopia, mas à medida em que elas partilham uma resistência ou um projeto que elas queiram realizar, elas começam a socializar e perceber-se como participantes do mesmo destino, né? E pessoas que estão distantes de nós, que não fazem junto coisa, a gente pode perceber como parte de uma comunidade de destino, né? Que estão partilhando essa busca comum à nossa. E aí a gente começa a se corresponder com pessoas que estão distantes e se fortalecendo mutuamente na construção dessa utopia que todos estão buscando. Outra dimensão que a gente tem enunciado como parte desse passo a passo é a da leitura e da escrita, a dimensão do estudar. Porque à medida em que a temática problematizadora, o tema gerador, é trabalhado por esse círculo de cultura, ele começa a sentir a necessidade do aprofundamento. E aí a gente começa a fazer leituras, escritas, né? E devemos fazer, e por vários caminhos. Então, cada vez que a gente traz um texto para um grupo, cada vez que a gente estimula o grupo a escrever, e não é aquela coisa chata de professor, olha, faz a tarefa de casa, não. Assim, pega, dá uma fichinha para cada um, escreve, expõe, pede para um ler, outro ler. Mesmo com comunidades de analfabetos, de pessoas que não leem e escrevem, a gente faz a prática da leitura e da escrita. Pode ser com desenhos, pode ser com a enunciação, com a fala, com a produção de programas radiofônicos, etc. E aí a gente começa já a falar da quarta dimensão aqui, que é a da educomunicação. Porque ler, escrever, refletir, dialogar sobre uma problemática, ao sermos provocados para comunicar para terceiros, nós reforçamos o processo educador. A gente faz de cada grupo um grupo educador, que quer levar aquela verdade que ele aprofundou, que ele conheceu, para outras pessoas. Isso o Celestin Freinet fazia com crianças de 5 anos, de 4 anos. Apareceu um sapinho aqui, o que é o sapinho? Vamos pesquisar e estudar, cada um ia buscar, perguntar para os pais, não sei o quê. E aí as crianças começavam a aprender a escrever, porque elas vinham, traziam os depoimentos do estudo delas sobre o sapo, e ele punha no quadro as frases das crianças. E aí ele falava, então, vamos contar isso para todo mundo da nossa comunidade? E aí ele, com o linotipo, né, aquelas formas de impressão, eles iam pegando as letrinhas, copiando do quadro que o professor tinha colocado e fazendo o jornalzinho das crianças de 3, 4 anos, que não liam, que não escreviam, mas elas estavam comunicando, fazia desenho, imprimir. Hoje nós temos rádio, nós temos vídeo, nós temos celular que grava, nós temos um monte de outras ferramentas de comunicação que permite que o grupo alfabetizado ou não alfabetizado na leitura e na escrita, leia e escreva e comunique. E à medida em que faz isso, o grupo vai assumindo a sua dimensão educadora, a sua perspectiva educadora e autoeducadora, né, de autoformação. Aí, quais eixos transversais que nós colocamos aqui? Para além desses 4 elementos que a gente considera central. Que foi o 10º, que a Nana chamou a atenção, que eu tinha negligenciado com ele, né, e que a gente tem conversado, tudo, mas nos 9, na sistematização que eu fiz, ainda não estava presente. É o do... Qual que era, Nana? Mergulhar em si próprio, né? De busca dos propósitos, dos seus propósitos, né? O propósito é uma palavra que a Raquel usa, né? Como é que
a gente sabe o que está nos motivando. Como é que nesse tipo de processo educador a gente não negligencia com a provocação a cada um e a cada uma de o que ele está buscando nessa jornada. E aí, diversas técnicas podem ser utilizadas, né? Desde meditação, desde desenho, porque a arte, a estética, ela ajuda a enunciar coisas que o nosso lógico formal às vezes está travado, né? Por tanto bloqueio que a sociedade nos coloca, você é burro, você não consegue ver, a gente trava. A hora que a gente faz uma brincadeira, uma meditação, né? A pessoa deixa emergir a busca dos seus propósitos. Então, um dos nossos 10 passos é esse aqui dos propósitos. Confesso que deu um branco, eu não lembro nem dos outros. Não é o monitoramento e mapeamento diagnóstico socioambiental? Então, um primeiro eixo fundamental que a gente conversa sempre é o do mapeamento e diagnóstico. Então, quando a gente está com esse grupo, quando a gente constitui a comunidade, quer ler e estudar, estimular o grupo a mapear e diagnosticar aquela problemática, é o congestionamento, é o tráfego intenso, vamos mapear e diagnosticar quantos carros tem na cidade, onde é que são os pontos de estrangulamento do trânsito, ou por que as pessoas são violentas. Então tem um monte de mapeamentos e diagnósticos possíveis de serem feitos, dependendo de qual é a temática que nós estamos querendo trabalhar. Sempre que nós fazemos processos educadores, nós falamos de fazer avaliação e monitoramento. Né? A gente sabe que um círculo de cultura, um grupo, seja ele qualquer, ao avaliar e monitorar o processo que ele está vivenciando, ele está se autoeducando. Então é um eixo transversal que nós queremos trabalhar como parte do nosso passo a passo da proposta metodológica. Marcos, esses eixos que cortam o ciclo, eles estão nesse lugar porque eles se relacionam com o ciclo? Então o mapeamento diagnóstico acontece principalmente através da educomunicação? Não, o lugar aqui não, eu confesso que eu joguei, só para visualizar. Mas podemos fazer esse exercício. Podemos visualizar se mapeamento e diagnóstico tem mais a ver daqui ou se tem mais a ver aqui, não sei. O objetivo de estar um em cima do outro é... O objetivo é assim, como é que a gente ajuda o grupo a compreender o método, o passo a passo do nosso método. Se tem 10 passos, até onde a minha capacidade de relacionar as coisas, o tipo e o teto aqui, conseguiu fazer uma representação visual essa, mas pode ser que tenha outras mais interessantes. Pode ser que tenha uma representação visual mais na forma de mobile, né, que não coloca centralidade nesses 4 pontos e os demais como eixos transversais. Isso é coisa que a gente pode ir mastigando e visualizando se é a melhor forma ou se tem outras. O que nas vezes que eu fiz exposição, eu percebi que é de fácil compreensão, porque você coloca 4 pontos de base e em cima deles você coloca eixos transversais que são procedimentais. Né? Então, um eixo transversal aqui na horizontal que a gente tem trabalhado é o que a gente chama de conjuntura e utopia. Aqui vocês viram que aqui eu não coloquei a sigla porque ficaria feio, né? Mas a gente, eu preocupado com isso, oficinas de futuro. Eu falei assim, a gente pode promover oficinas de futuro que propiciem a enunciação das utopias e as análises de conjuntura. Como é que é? O Instituto Equar para a Cidadania, na época que eu participava lá, desenvolveu uma metodologia de trabalho com comunidades periféricas urbanas de São Paulo, que se chamava Oficinas de Futuro, onde a gente fazia as árvores do sonho, os muros das lamentações, o passo a passo para superar, né, as lamentações na direção dos sonhos. É uma técnica.
Né? A gente pode entender aquilo lá como uma técnica dentro desse nosso método, que é fazer oficinas de futuro que permitam ao grupo enunciar problemas, visualizar os sonhos e construir a caminhada. E aí o outro elemento transversal aqui é o do planejamento participativo, que é quando, feita a oficina de futuro, a gente planeja a caminhada. Então, com o grupo no processo educador, é sempre importante você mapear e diagnosticar, você fazer a enunciação da utopia, análise da conjuntura, e aí você fazer um planejamento participativo de como é que vai se enfrentar o problema, como é que vai procurar soluções para aquele problema. E o 10º, que faz parte aqui, que eu não estou lembrando, Estruturas, espaços educadores, intervenir. Será que era esse? Na alfabetização a gente fala como 3 processos, 3 eixos transversais, as estruturas, espaços educadores. Estruturas e espaços educadores. Você vê, eu já coloquei em outro exercício que eu fiz, o incidir em políticas públicas. Então, com o grupo, uma das atividades que nós queremos fazer nesse processo educador, de formação de pessoas educadas ambientalmente, que ajudem a construir municípios agroecológicos, educadores sustentáveis, ou escola sustentável, ou territórios que educam para a sustentabilidade, é que esse gradiente de se constituir como grupo, ler, estudar, fazer um mapeamento diagnóstico, avaliar, fazer oficinas de futuro, planejar, é que o grupo se sinta potente para incidir em política pública, se apodere dessa responsabilidade de dar escala à ação que a gente faz. Então, a gente faz uma ação de proteção dos animais de Tietê, né? Importante e tudo. A hora que a gente vê que não adianta, continua sendo jogado animais na rua, a gente fala, pô, mas precisa mudar a lei, precisa ter mais recurso para o centro de zoonose. Então, preciso ir na Câmara de Vereadores, preciso impactar nos meios de comunicação de massa. Então, faz parte do nosso método de intervenção educador ambientalista caminhar com esses 10 passos. Como é que o processo pesquisador incide sobre esse processo de intervenção educacional? Qual é ou quais são as questões de pesquisa referentes a essa nossa militância, que com esse ou outros nomes, né, a gente pode falar estrutura espaço educador está aqui, não, é 11º. Não, estrutura espaço educador pode entrar como parte da responsabilidade de mapeamento e diagnóstico, pode entrar como parte né, como qualquer coisa aqui. Ou não, como 11º, um 12º, 13º, mas a gente vai ajudando a visualizar coisas que podem e precisam estar presentes nas intervenções educadoras, e agora vem a principal tarefa, que foi o motivo pelo qual a gente está reunido aqui, né, que é como é que é a dimensão pesquisadora nisso tudo. Qual que é ou quais são as perguntas que nós queremos responder na perspectiva de aprimorar a nossa militância e o nosso compromisso de transformação social. E eu tenho uma proposta, mas eu falo depois. Luan, por favor. Só porque você está colocando, para ver que tudo isso são processos, né, que estão vai avançando e que aponta que, como se fosse onde se quer chegar em incidir em políticas públicas, né? Não, porque é um dos eixos. Por isso que a gente está tomando cuidado para não fazer uma hierarquia. São 10 passos e qualquer um desses passos pode ser porta de entrada. A gente pode entrar pelo passo da incidência em política pública. A gente pode constituir um grupo, uma intervenção educadora ambientalista, que é junto à Câmara de Vereadores para a formulação da lei da política municipal de educação ambiental. Só que trabalhar nessa perspectiva de incidir na lei da política pública municipal de educação ambiental significa, se nós queremos fazer um processo
de intervenção educadora ambientalista, que a gente vá construindo os demais 9 passos. Ou seja, que a gente construa um círculo de cultura. Nós temos aí aparentemente uma temática problematizadora, que é a Lei Municipal de Educação Ambiental, mas a gente sabe que para essa lei se sustentar, não ser só tinta no papel, ela precisa que tenha um grupo refletindo sobre ela, incidindo na Câmara de Vereadores ou em outras instâncias, mas estudando o porquê da lei, como é que ela pode ser efetiva, etc., comunicando com a sociedade sobre isso, fazendo mapeamentos e diagnósticos sobre qual é o estado da arte da educação ambiental no município, onde é que estão os buracos, as lacunas, como é que eu avalio se isso está sendo efetivo ou não está sendo efetivo, como é que eu procuro que a lei, né, que é um papel lá, incida em cada pessoa, tenha relação com o projeto de vida de cada pessoa, e como é que esse grupo planeja participativamente algo que vai vir, porque começa a falar, mas política pública não é só lei, a lei é uma dimensão. Então, qualquer que for a porta de entrada, que foi a brecha que nos chamou para brincadeira, ela nos possibilita dar os outros passos. Por exemplo, uma porta de entrada comum para a gente na OCA é nós termos chamados para fazer palestras ou cursos. Um curso de especialização nós estamos falando agora, né? Então nós estamos falando de formação de formadores, né? Como é que essa porta de entrada de uma palestra, de um curso de formação de pessoas, permite trazer todos esses outros passos? Ou está faltando um passo aqui relacionado à formação de formadores? A gente pode dizer, não, ele está aqui, no círculo de cultura. Aqui é a essência do processo de formação de formadores. Só que pode ser um círculo de 5 pessoas, de 8 pessoas, de 20 pessoas, como pode ser um curso com 2.000 pessoas. Como é que a gente transforma um processo formador de X mil pessoas em um método que parece ser artesanal? Como é que você usa a educação à distância? Aí vale a pena a gente voltar aqui para os princípios, diretrizes, especialmente para os processos formadores sincrônicos que a gente enuncia aqui, que a gente diz, só há possibilidade do processo educador ser transformador se ele for permanente, continuado, articulado e com a totalidade. E ele só o será se 4 processos formativos forem acionados sincronicamente. O primeiro deles é o de formação de formadores, porque ele dá a escala da capilaridade, da possibilidade de capilaridade. Se ele tiver essa dimensão educomunicadora, ele não negligenciar com ir além do grupo, do círculo de cultura, né, ou do pequeno grupo. Se ele fizer o mapeamento de estruturas e espaços educadores para aproveitar a potencialidade de uma horta ser educadora, de uma iluminação ser educadora, então educação não é só o conteúdo que a gente trabalha, e se ele aproveitar os momentos de encontro. Então os 4 processos formativos sincronicamente fala são esses que eu acabei de dizer. Eles, como diretriz, como objetivo, como processo formativo sincrônico, ele tem que repercutir nessa lógica do passo a passo. Então, assim, não falamos sobre eles aqui agora, porque o tempo é pequeno, mas eu acho que na imersão a gente precisa visualizar se isso aqui emerge no passo a passo. Se não emerge, está faltando alguma coisa que nós precisamos detalhar mais. Deixa a provocação que eu fiz foi por causa disso, né? Porque parece que ali ele fala então como uma porta de entrada, mas aí existem essas outras portas de entrada. E é importante isso, porque senão a gente fica, não, só posso começar o trabalho se for por aqui, ou se for por lá, ou se aqui for o fim. Não é. Eu acho que isso é legal. Gente, a pergunta, né, pelo jeito o povo já espanou, né? Muita conversa, já tem gente brincando. Não. Sobre outra coisa. Qual é a questão? Tá tudo bem. Acho que fica para a eleição a questão. Não, eu vou falar. Eu vou falar até porque eu acho que ela é o ponto mais frágil da nossa, da reflexão que eu estou expondo aqui. E a gente vai ter que namorar, criticar, né, essa formulação. Na realidade, eu
comecei com 1 e cheguei em 3. Complexo. Mas eu cheguei às outras 2 agora, ouvindo vocês aqui no relato da primeira etapa aqui da nossa atividade de hoje. Né? A primeira que eu considero importante é a proposta metodológica da OCA de pesquisa, intervenção educadora ambientalista promove ou pode contribuir para a formação de educadores ambientais e educadoras ambientais críticos, amorosos, emancipados, e transformadores. Vejam, eu dei 4 qualificativos pro educador e para a educadora ambiental que a gente gostaria de formar, que não são consenso, que não estão socializados entre nós. Né? Eu fiz uma arqueologia virtual do presente, né? Eu mergulhei em mim próprio, mergulhei nos processos com os quais eu estou envolvido e me pareceu que a gente sempre está perseguindo a formação de pessoas que sejam críticas, que compreendam os nexos de causalidade, a relação histórica que os acontecimentos presentes têm, né? Você vai aqui numa direção materialista, dialética, né, da criticidade, na escola de Frankfurt, tem tudo que está colocado aí de reflexão sobre educação ambiental crítica, mas disse, isso não é suficiente. Porque a gente tem muita pessoa crítica que compreende o mundo absolutamente deprimida, absolutamente imobilizada, sem fazer... Então, eu quero que a pessoa também seja amorosa. Parece que há uma busca nossa de amorosidade. Nós não queremos pessoa dura, que chuta o pau da barraca, que fala não, e não compreende o outro, não dialoga, etc. Então, eu achei o termo amoroso. Pode não ser o melhor termo, a gente precisa ver. Mas nós queremos que essas pessoas que se envolvem com a educação ambiental se emancipem das limitações, das alienações que o cotidiano nos coloca. Elas não sejam reféns de moda, reféns de opressões diversas, né? Da opressão que a família causa, da opressão diversas que a gente vive, né? Então, emancipadas, mas merece a gente mergulhar. O que é emancipação? E aprofundando isso. E transformadoras, porque todos nós aqui sempre estamos comprometidos com ações transformadoras. Nós não queremos pessoas que sejam críticos, sejam amorosos, sejam emancipados e fiquem no mosteiro. Que fiquem, né, fechadas entre si. Ou fiquem só aqui na universidade. A gente quer compromisso de transformação social. Então, vamos ter que brigar com essas 4 palavrinhas, ver se são elas, se são outras, né? Se agrega, se substitui, etc. E vamos ter que nos perguntar, nós queremos que os processos que nós estamos envolvidos possibilitem a formação de educadores ambientais, de pessoas educadoras ambientalistas, e isso é central para pesquisar, para a gente conhecer se isso aqui
é efetivo na construção de agentes transformadores da sociedade, que tenham amorosidade no agir, que tenham criticidade no agir, que promovam processos emancipadores. Isso é central. Em sendo central, como é que a gente pesquisa isso? Como é que a gente avalia se cada um desses passos que nós estamos dando aqui contribui para isso? Né? Então eu disse, essa foi a primeira pergunta que para mim foi emergindo. Aí hoje, ouvindo vocês falarem aqui, me parece que há uma outra pergunta que é como fortalecer cada proposta de pesquisa. Então, ela é uma pesquisa, ela é uma questão de pesquisa relacionada a esse grupo aqui, né? A isso aqui. Né? Como é que a OCA fortalece cada projeto de pesquisa que aqui está sendo colocado? Ela não é uma pesquisa sobre o método, mas ela é uma pesquisa sobre como é que o método fortalece cada um de nós, cada uma das pesquisas. Não sei, estou pensando alto, pode ser que seja bobagem isso, mas foi algo que emergiu aqui, como fortalecer as nossas próprias pesquisas. E isso é uma questão de pesquisa ou é só um encaminhamento? Talvez seja só um encaminhamento. E uma outra questão é quais temas priorizar. Então paro por aqui e na nossa imersão a gente, se vocês quiserem problematizar um pouco, a gente problematiza agora, senão fica como provocação para na nossa imersão a gente entrar em mais detalhes. Eu acho que essas duas últimas aqui estão jogadas, não tem muito a ver com questão de pesquisa. Mas mesmo essa primeira talvez não seja suficiente como questão de pesquisa para provocar todos os projetos que nós estamos envolvidos, né? Ou que respondam as perguntas que em cada projeto vocês se colocam. Eu só